Vamos orar. Eu vou dizer, vamos descansar um pouco no Senhor. Feche os teus olhos, descanse um pouco junto comigo. Maravilhoso Deus, poderoso Pai, louvado, engrandecido e exaltado seja o teu santo e poderoso nome. Apesar das circunstâncias, ó Deus, apesar da distância que temos uns dos outros, a tecnologia agora nos aproxima, permite a graça de podermos repartir a tua palavra. Louvamos o teu nome por esta bênção. Mas te pedimos, bondoso Deus, de todo o nosso coração, que nessa hora faça um exame profundo em nós. Examina através do teu Espírito o nosso coração. Faça-nos, Senhor, por tua graça, enxergarmos aquilo que precisamos ver, a fim de que, por meio da influência do teu Espírito, possamos colocar em tuas mãos nesta noite nossos medos, nossa ansiedade, nossa angústia. Que possamos sair daqui hoje, e as pessoas que estão em casa nos acompanhando, possam sentir nessa noite a presença viva, sensível do teu santo e bom Espírito. Se há pecados em nossa mente e coração, se passou em nossa mente coisas que te desagradaram, se falamos hoje durante o dia coisas que não devíamos ter falado, pensamos, fizemos, praticamos coisas que não te agradou, bondoso Deus, perdoe-nos nessa hora. Nos dê a graça do teu perdão, a certeza do teu amor. Hoje nós iremos abrir a tua palavra e falar um pouco do teu amor. Então, Senhor, desde já queremos senti-lo através do perdão. Lave nossas mãos, nossos lábios, para recebermos o pão do céu. Tem misericórdia do teu povo, pois nós oramos, Senhor, certos de que o Senhor nos ouve, porque oramos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Que tempo é esse que eu e você estamos vivendo? Parece que todo mundo está falando do mesmo assunto e a gente às vezes até se sente repetitivo. Por que falar de crise? Tanto falar de crise, no momento de crise. Por que é tão importante insistir em falar? Por que é tão importante trazer à tona algumas realidades que estão distantes dos nossos olhos espirituais? Talvez porque Deus tenha um plano de chamar a nossa atenção de alguma forma, e Ele espera que a sua palavra seja este caminho, Ele espera que a sua palavra seja a luz que trará para mim e para você a esperança e a certeza que precisamos ter nesses dias complicados, difíceis. Esse é o momento que todos nós estamos pensando, qual o melhor lugar para se estar? E se eu convidasse você hoje para vir à igreja de Itaim Paulista, talvez você dissesse, pastor, por favor, você está louco, não faça isso, não me convida para lugares onde tem aglomeração de pessoas, e você está certo. A gente tem que evitar esse momento agora. Todos estão preocupados com o lugar onde devem estar. Todos estão preocupados em saber qual é o lugar mais seguro. Estar em casa é seguro? Eu conheço muitas histórias de pessoas que sofreram e padeceram com a própria morte dentro da sua casa. A minha sogra, quando faleceu, ela estava dentro de casa, aparentemente protegida, estávamos cuidando dela, mas simplesmente numa manhã ela não acordou. Me parece que o lugar onde nós estamos não é tão importante, o mais importante é saber quem está conosco neste lugar. É por isso que eu vim dizer para você nesta noite que o vale da sombra da morte é o melhor lugar, é o lugar onde nós devemos estar, o vale da sombra da morte. Parece paradoxal,
Como o vale da sombra da morte pode ser o lugar mais seguro? Parece estranho falar dessa forma, mas eu desafio você a abrir a palavra de Deus nesta noite e a encontrar essa resposta, porque o vale da sombra da morte é o melhor lugar para que eu e você estejamos. Abra, por favor, a sua Bíblia onde você estiver agora, no livro de Salmos, no capítulo 23. A maioria de vocês não precisa abrir nesse salmo, porque todo mundo conhece esse salmo de cor. Está escrito lá, acompanhe junto comigo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Eu queria que você trocasse nesses primeiros versos o nome do Senhor por um pronome. Quando o texto disser o Senhor está comigo, a gente deve dizer assim, Ele está comigo. Para que a gente entenda o que o Salmo 23 nos quer dizer a fim de nos abençoar. Então o primeiro capítulo do Salmo diz assim, o Senhor é o meu pastor. Eu gostaria que você pensasse agora e tentasse repetir comigo. Ele é o meu pastor e nada me faltará. No segundo versículo diz a mesma coisa, começa da mesma forma. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Coloque mais uma vez o pronome à frente dessa próxima frase. Ele leva-me para junto das águas de descanso. É assim que Davi escreveu. Na terceira pessoa, esses primeiros textos, os primeiros versos do capítulo 23. Ele refrigera minha alma. Ele guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, por amor do nome dele. Mas olha que coisa interessante, querido. Atenta bem para isso. A partir do verso 4, o tratamento muda. O salmista escreve da seguinte forma: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Por quê, queridos? Ele diz, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por todo o sempre. Quero convidá-lo a refletir sobre isso. O salmista te chama e diz assim, olha, não temas, porque o Senhor é teu pastor, Ele é o teu pastor. Mas o interessante do texto é que quando nós passamos pelo vale da sombra da morte, o grau de aproximação aumenta. A aproximação, a distância diminui e a aproximação aumenta. Primeiro ele diz assim, o Senhor, Ele é meu pastor. Depois no verso 4 ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou ter medo, porque tu estás comigo. Queridos, eu queria que você permitisse que o Espírito Santo te impressionasse com essa palavra, porque esta aproximação, ela serve para demonstrar para você que é nos momentos de sofrimento, de medo da morte, de insegurança, que Ele mais se aproxima de nós. Recentemente eu vi uma cena na internet, uma criança andando na rua com uma mulher segurando a criança pela mão, quando um cachorro muito bravo sai de dentro de uma casa e vai diretamente atacar a criança. A criança estava ali no vale da sombra da morte. E aí eu comecei a pensar o que eu faria se fosse meu filho. O que eu faria numa situação como essa, se eu estivesse na rua e um cão bravo viesse na direção do meu filho pequeno para machucá-lo, para feri-lo, para matá-lo. Eu pensei no lugar dessa mulher, o que eu teria feito em primeiro plano. Eu colocaria o meu filho nos braços. Eu protegeria o meu filho na certeza sim de que o animal viria com toda a fúria para cima de mim. Eu seria
provavelmente machucado, mas eu estaria protegendo meu filho. É como uma casa que está desabando, você tem o seu filho do seu lado e a casa começa a desabar. A primeira coisa que nós fazemos automaticamente é o quê? Abraçar os nossos filhos, protegê-los. O Salmo 23 traz essa realidade para todos nós. E o Senhor Jesus está constantemente ao nosso lado, mas Ele diz: se você tiver que passar pelo vale da sombra da morte, não te preocupa, porque eu me aproximo de você. Todas as vezes que os perigos da vida, que os medos se aproximam, o Senhor Jesus se aproxima. Todas as vezes que a dor nos cerca, todas as vezes que o perigo nos cerca, o Senhor se aproxima mais do seu povo. Mas eu queria levá-lo a refletir a respeito do vale da sombra da morte. O vale da sombra da morte não se refere apenas à morte física. O vale da sombra da morte pode também se referir à morte espiritual. E por que eu faço questão de falar isso para você? Tem muita gente pensando nesse período que nós estamos vivendo e algumas pessoas dizem: será que é o fim? E algumas pessoas estão com medo de que seja o fim. O medo de que seja o fim tem relação com o possível vale da sombra da morte que essas pessoas estão atravessando, a incerteza espiritual, a incerteza da salvação. Sem segurança no amor de Deus, sem certeza do amor de Deus, vem o medo, e o medo, ele afasta de você a confiança, a certeza. A insegurança toma conta, e o que te sobra é ficar jogado ao acaso, sem saber o que acontecerá. Mas a palavra de Deus, lá na primeira carta a João, a primeira carta de João, no capítulo 4, verso 18, fala uma coisa muito importante a respeito do amor, e eu quero chamar a sua atenção para isso. Está escrito lá, capítulo 4, verso 18 de 1 João: no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Quero chamar a sua atenção a respeito desse texto que nós acabamos de ler. Existem muitas pessoas por aí dizendo que é provável que essa enfermidade que está assolando a terra seja um castigo de Deus, para chamar a atenção das pessoas para Ele. Outras pessoas dizem: não é um castigo de Deus, é a atuação do diabo. Sabe, naquele tempo lá em Israel, quando Deus exerceu juízo sobre a terra do Egito, e Ele disse para o seu povo marcar os umbrais de suas casas, das portas, com o sangue do Cordeiro, representando o sangue de Jesus que seria derramado em favor do seu povo, para que a morte, que era execução do juízo de Deus sobre o Egito, quando passasse, não atingisse o povo de Deus. E algumas pessoas estão dizendo assim: olha bem, se a tua casa estiver lacrada com o sangue do Cordeiro, nenhum mal vai te suceder, nada vai te acontecer. A enfermidade está por aí, mas fica tranquilo, se o sangue de Jesus estiver contigo, nada, nenhum mal entrará na tua porta. Usam o texto fora do contexto. Eu queria dizer uma coisa para você. Quando se tratar dos juízos de Deus nos últimos dias, juízos que vêm da parte de Deus, todos aqueles que estiverem lacrados, ungidos, selados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, selados pelo Espírito Santo, essas pessoas sim, não serão alvos dos juízos divinos. É aí onde a proteção vem sobre o povo de Deus. No entanto, querido, nesse vale de sombra de morte que nos abate nesses últimos dias, nessas doenças, que segundo o Espírito de profecia, no grande conflito, está escrito, são doenças que Satanás tem lançado no ar, catástrofes que Satanás tem colocado o seu dedo, a sua mão, tem se responsabilizado por essas destruições. Estas coisas sim, você pode dizer: eu estou ungido pelo sangue de Jesus e nada me toca. Não é assim, querido.
Até o final eu vou falar da história de um homem que passou pelo vale da sombra da morte nos dois sentidos, espiritual e no vale da sombra da morte física. Quando se trata de juízo, o sangue de Jesus nos reserva. Mas quando se trata ao sofrimento do mundo, me escute, querido, talvez eu e você sejamos abatidos por esse sofrimento do mundo. Isso não significa que o amor de Deus nos abandonou. Isso não significa que eu e você devemos ter medo. Ainda, como disse Jó, ainda que ele me mate, nele confiarei. Me parece que Deus está nos chamando para uma postura espiritual que se diferencie da maioria das posturas do mundo. Deus espera um povo que seja capaz de olhar para a crise com esperança, sem medo, porque eles substituem o medo pela certeza do amor de Deus. A certeza do amor de Deus. Eu fico angustiado todas as vezes que eu penso no número de pessoas que sofrem hoje, mesmo dentro da igreja e fora da igreja também, porque não sentem, não têm certeza do amor de Deus. Eu sou uma testemunha viva de alguém que atravessou o vale da sombra da morte, física e espiritual. Eu estive bem perto da morte definitiva espiritual. Tive o meu momento de deserto, o momento que abandonei a fé, que me afastei do Senhor. E foi lá na agonia, no medo da morte espiritual, no medo de chegar a um ponto onde o Senhor não mais me alcançaria. Eu achava que existia um lugar onde Deus não iria mais me alcançar, mas isso não existe. Isso é Satanás que coloca na mente da gente. O inimigo diz para você, olha, a tua condição é tão terrível que nesse momento de crise, se o Senhor estiver voltando, se esses forem o início dos passos que o Senhor Jesus está dando em direção dessa terra, você está perdido. Isso é coisa que o diabo tem colocado na mente do povo de Deus, de muitas pessoas que estão vivendo um momento espiritual difícil e não conseguem lidar com ele. Eu quero dizer uma coisa para você. No momento mais escuro da minha vida, no vale da sombra da morte espiritual, eu clamei ao Senhor com uma oração muito pequena, mas extremamente poderosa. A oração do cego de Jericó. Aquela oração que diz, Senhor Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os braços amoráveis do Senhor Jesus me alcançou, me trouxe de volta para perto dele. E eu louvo o seu nome pelo que ele fez na minha vida, pelo milagre do seu amor. Ele me fez sentir novamente o quanto ele me ama. E quando eu senti o amor de Deus em minha vida, eu lancei fora o medo. Mas aí depois eu tive que passar por um outro vale da sombra da morte, física. Me sentia bem, não parecia ter nenhum problema de saúde. Até que fui ao médico fazer alguns exames e descobri uma coisa. Eu tinha um divertículo na bexiga que estava retendo dentro do meu corpo quase 3 litros de urina. E o que é que acontecia comigo? Eu estava prestes a ter um problema muito grave. A urina começar a voltar para os rins, destruir os rins, poder promover uma infecção, que poderia ser generalizada também, ou no mínimo eu ter que fazer hemodiálise para o resto da vida. Descobri que tinha um problema, saí do hospital naquele dia que parecia estar tudo bem, saí com uma sonda no meu corpo, sentindo muita vergonha, com medo, achando que a morte estava muito perto. Mais uma vez eu tive que clamar com aquela oração simples. Bem no meio do furacão, no medo, na angústia. Eu clamei ao Senhor dessa forma. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí Deus me disse uma coisa muito profunda. Nunca mais eu esqueci. Eu tento passar isso para todos os meus amigos, pessoas que eu conheço que estão passando por sofrimento e medo. E eu acho muito essencial falar sobre isso agora. Talvez Deus não tire de você a oportunidade de você atravessar um deserto de sofrimento. Talvez Deus não tire de você
o vale da sombra da morte. Talvez Ele permita que você viva no vale da sombra da morte. Mas Ele me fez uma promessa naquele dia, de angústia e de medo. Ele disse para mim: meu filho, semeie, você vai atravessar um deserto. Eu não vou impedir que você atravesse o deserto, mas eu vou no deserto junto com você. É por isso que o salmista diz que no vale da sombra da morte, ele não teme nada, porque o Senhor Jesus, mas numa expressão de intimidade, tu estás comigo. Tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Eu conheço um personagem histórico que você já deve ter ouvido falar, e eu quero encerrar falando sobre ele. Um personagem histórico da Idade Média. Seu nome? Jerônimo. Um mártir conhecido pela maioria dos cristãos. Amigo de John Hus, um outro mártir. Este, conduzido até uma fogueira, uma estaca, colocada no meio de uma grande fogueira, e queimado vivo por causa das suas crenças religiosas, porque defendia a fé numa época de reforma. Ele dizia que a salvação somente em Cristo. Ele dizia que havia muitas coisas que precisariam mudar em seu tempo, na igreja do seu tempo. A Bíblia precisaria ser ensinada às pessoas na língua original das pessoas. Enquanto as missas eram realizadas em latim, lá estava John Hus se opondo a tudo que a igreja falava. Ele queria o evangelho na mente das pessoas, queria que todos conhecessem a história de Jesus. Jerônimo, seguidor de John Hus, amigo, viu John Hus sendo levado à fogueira e assassinado pela igreja romana naquela época, nas chamas. Diz a história que John Hus cantava enquanto era levado à morte. Colocaram um capuz em sua cabeça, e com um nome bem grande, bem legível, herege. As pessoas olhavam para aquele ato de ignomínia, viam John Hus sendo levado à fogueira, não entendiam, porque a sua mensagem parecia ser tão verdadeira, tão profunda, tão cheia do poder do Espírito, e parecia que Deus estava abandonando John Hus, porque ele estava sendo levado à fogueira. Jerônimo contemplou tudo isso. Jerônimo também seria levado à prova. Também teria que passar pelo vale da sombra da morte. O vale da sombra da morte espiritual. E o vale da sombra da morte física. Jerônimo foi aprisionado também porque defendia as ideias de John Hus. Tinha sua própria pregação, seu próprio sermão, a vontade de mudar a igreja, de ver uma igreja restaurada. Mas foi considerado pelos líderes daquela época como herege. E sobre ele escreveram o maior dos hereges. Queridos, Jerônimo foi aprisionado. Com ele aconteceu um pouco diferente da forma como aconteceu com John Hus. Jerônimo foi aprisionado. Passou um ano preso, numa posição muito incômoda e dolorosa. A pão e água, 1 ano. Os líderes daquela época achavam que podiam torturá-lo dessa forma e fazer com que ele mudasse de opinião. O que aconteceu? Levaram Jerônimo à presença dos seus maiorais e perguntaram: Jerônimo, você vai continuar a sofrer? Jerônimo estava fraco, debilitado. Naquele momento, Jerônimo estava atravessando o vale da sombra da morte espiritual. Sabem por quê? Porque Jerônimo abriu mão das suas ideias, condenou inclusive a posição de John Hus, para poder se livrar da morte e do sofrimento que lhe atormentava.
O vale da sombra da morte espiritual estava diante de John Hus. Quase numa apostasia completa. Ele só deixou de assumir uma coisinha, deixou uma coisa em aberto. Mas pensaram os maiorais: bom, já que ele cedeu quase tudo, vamos deixar mais ele um tempo mais ali preso, pode ser que ele volte atrás. Jerônimo é chamado uma segunda vez para se apresentar diante dos maiorais. Só que desta segunda vez, lá na prisão, você sabe, ele se angustiou grandemente, porque percebeu que por pouco tinha sucumbido ao vale da sombra da morte espiritual. Por muito pouco tinha entregue o privilégio da salvação. Se arrependeu da sua postura, se arrependeu de recriminar a postura de John Hus, seu amigo, orando a Deus, se posicionando diante de Deus novamente. Ele clama com aquela oraçãozinha pequenininha: Senhor Deus misericordioso, tem misericórdia de mim. O Espírito Santo toma conta de Jerônimo. Jerônimo é novamente levado à presença dos maiorais, e nessa segunda vez, quando lhe perguntam a respeito da sua posição, ele diz: eu me arrependo sim, mas me arrependo de ter negado a fé do meu amigo John Hus. Me arrependo de ter negado as minhas próprias crenças, a certeza da salvação somente em Jesus. Com medo da morte física, quase me entreguei à morte espiritual. Não farei isso. Sabe o que me deixa inquieto, querido? Sabe o que me faz refletir nessa hora, quando leio a história de John Hus? Lágrimas desceram aos meus olhos hoje pela manhã, quando eu estava lendo essa história. Porque aquele homem amedrontado e com medo, de repente muda de postura. Agora ele se ergue diante da multidão. Agora ele não tem mais medo de nada. O vale da sombra da morte para ele agora não significa mais nada. Porque ele tem uma certeza, querido. Ele tem a certeza do amor de Deus. Eu tenho um texto na íntegra aqui de John Hus, e eu gostaria que você acompanhasse comigo. Está no livro Grande Conflito, página 115, que diz assim: fez Jerônimo o trajeto até o lugar da sua morte, tendo iluminado o semblante de alegria e paz. Seu olhar fixava-se em Cristo, e a morte para ele havia perdido o terror. Percebe? Quando o carrasco, estando para acender a fogueira, passou por trás dele, o mártir exclamou: venha com ousadia para a frente, ponha fogo à minha vista. Se eu tivesse medo, não estaria aqui. Suas últimas palavras proferidas, quando as chamas se levantavam em redor dele, foram uma oração. Ele dizia: Senhor Todo-Poderoso, exclamou, tem misericórdia de mim, tem piedade de mim, perdoa os meus pecados, pois sabes que sempre amei a tua verdade. Sua voz cessou, mas os lábios continuaram a mover-se em oração. Tendo o fogo efetuado a sua obra, as cinzas do mártir, com a terra sobre a qual repousavam, foram reunidas, e como as de John Hus, levados ao rio Reno. Eu nunca entendi essa postura, e eu quero encerrar levando você a refletir. Como é que homens eram devorados por leões, e depois, quando eram vistos mortos, as pessoas viam no rosto deles sorrisos? Como isso é possível? Como é possível, enquanto as chamas consomem a carne de um ser humano, quando a dor é tão profunda, ele ainda louvar a Deus? Como é possível? Como é possível alguém que tinha tanto medo, estava tão recolhido no medo, na angústia,
no desespero, de repente levanta-se com coragem e diz: não põe o fogo atrás de mim, põe aqui na frente, eu não tenho medo. Que transformação, que milagre! Como é que isso é possível, querido? Pensa comigo. Eu acredito que isso só é possível quando o Espírito de Deus toma conta do coração do homem. Eu tenho certeza que o amor de Deus, nesse momento difícil na tua vida, é capaz de te dar segurança e paz de espírito. Não tem apenas coronavírus. Tem gente nos leitos dos hospitais morrendo com câncer, parentes seus talvez. Tem gente com doenças em fase terminal. Tem tanto sofrimento. O vale da sombra da morte está imediatamente diante de nós. Eu quero, como John Hus, eu quero, como Jerônimo, erguer a minha cabeça frente a essa crise. Quero que você erga a sua cabeça frente a essa crise. E em nome de Jesus, ore com fé. Pai de amor, tem misericórdia de mim. Dá-me coragem e certeza do teu amor, para que eu seja capaz de enfrentar essa crise. Você acredita que Deus cuida de você? Eu acredito que Deus cuida de mim. Tem uma música que eu sempre canto por onde passo, do Kleber Lucas. Eu gostaria de cantar para você agora. Por favor, medite na letra desta música, porque ela fala o que precisamos ouvir e nos traz a certeza que precisamos sentir. Cante onde você estiver, por favor, cante. Eu preciso aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Cante. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Tenha fé. Deus cuida de mim. Cante com fé. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Se na vida não tenho direção, preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Oh, oh, oh. Deus cuida de mim, cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim.
Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim, cuida de mim. Creia, cuida de ti. Cuida de nós. Amém. Convido você a fechar os seus olhos. Vamos à presença do Senhor. Bondoso Deus e maravilhoso Pai, te agradecemos porque mesmo em meio ao vale da sombra da morte, temos a promessa de que o Senhor se aproxima de nós. A tua companhia já é certa, mas no vale da sombra da morte, assim como escrevestes através do teu servo Davi, no vale da sombra da morte, o grau de aproximação aumenta. Sentimos o teu abraço, a tua proteção. Pai querido, queremos a certeza do teu amor. E se o vale da sombra da morte, que alguém que está assistindo agora, seja o vale da sombra da morte espiritual, bondoso Deus, conceda a este teu servo, a esta tua serva agora o perdão. Traga-o de volta à luta. Traga-o de volta a um lugar onde o Senhor poderá usá-lo para abençoar outras pessoas. Senhor, olhe para dentro de nós, veja se há algum caminho mau. Tira, ó Deus, tudo que é imperfeito. Conduza-nos pelo teu caminho eterno. Nos dê a certeza da salvação em Jesus. E por amor do teu nome, Senhor, a certeza do teu amor, porque o amor lança fora o medo. Em nome de Jesus te pedimos essas bênçãos, certos de que o Senhor está nos ouvindo, porque oramos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, amém. Que Deus abençoe você. Que Deus faça resplandecer no seu rosto.